Olha que pergunta, qual o grande segredo para a fase inicial, para você evitar coccidiose, que é uma emeira, né? Na fase inicial, causadora de grande problema. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Essa pergunta foi, sabe de quem? Do Valdo. Montes Claros, Minas Gerais, atendendo nossa convocação aí, que a gente pediu perguntas para quem é de Minas. Tem gente do Piauí pedindo, tem gente do Maranhão pedindo. Fica tranquilo que a gente vai fazer também para todo o estado. A gente vai fazer a convocação de cada estado. E aí no feed do Instagram, você que está no Instagram, segue nosso perfil. Você que está no YouTube, se inscreve aí no canal, que a gente vai sempre tentando responder as perguntas aí para tirar vocês aí de problemas aí com a criação. Lembrando que nosso canal, nosso perfil é sempre voltado para você que quer ter uma criação comercial. Então a gente tenta não fazer dar jeitinho, né? A gente tenta sempre indicar o caminho certo para você conseguir gerar renda, e dar jeitinho nem sempre é algo prolongado. Então vamos lá, coccidiose, para quem não sabe, é aquela doença normalmente fase inicial. Você dificilmente uma galinha adulta você vê reações sérias com coccidiose, mas fase inicial terrível. A partir ali do terceiro, quinto dia até 12º dia é pau-viola com coccidiose. Depois de 40, 60 dias, dificilmente você vai ter animal aí com coccidiose. Característica principal: fezes com sangue, fezes com aqueles rastros vermelhos, com aqueles rastros como se fosse uma Coca-Cola que a gente joga no chão e fica ali aquela cor meio amarronzada, meia pretinha, meia avermelhada, e normalmente com diarreia, uma diarreia translúcida. Normalmente é coccidiose. Você vai começar a ver aí animais pelos cantos, animais mais magros, animais com asa baixa. Terrível, terrível de ser curado, terrível para futuro de produção. Então vamos lá. A grande maioria das doenças, e coccidiose não é diferente, está muito ligada às fezes do animal, certo? O próprio animal ele já carrega muita coisa de ruim dentro dele. Existem algumas bactérias ruins que tem uma quantidade bem pouquinha. Existem algumas emeiras ruins com a quantidade bem pouquinha que já fica dentro do animal. Isso o que é que acontece? O animal saudável, bem nutrido, um ambiente legal, ela não consegue atingir o animal com força. Quando você tem um animal que por algum motivo ele cai, se debilita, seja por mudança de tempo, seja por chuva, seja por uma alimentação ruim, seja porque tem muito num local pequeno, no caso de pintinho tem a questão de fonte de calor, você não, ou está quente demais, ou está frio demais, não adequou tudo isso. Isso que está dentro do animal cresce em quantidade que o próprio organismo não consegue segurar mais e explode. Isso acontece muito com doença bacteriana e também começa a acontecer com verme ou algumas emeiras como a coccidiose. A partir do momento que acontece, e umidade também é outro problema sério. Então você tem um local aí que está vazando água, você tem um local que é aquele vento frio da noite umedece muito a cama de frango. Então muita umidade junto com as fezes começa a proliferar a doença e mudanças de temperatura. Então o que é que você precisa fazer? Primeiro, ter um local adequado. O local adequado, quando a gente fala, é um espaço suficiente para a quantidade de animais que você tem, para que não acumule muitas fezes juntas. Então, se você usa a cama de frango, sempre está revirando, sempre tendo uma camada a mais de cama de frango quando você percebe que tem fezes demais, ou até mesmo retirar esse excesso de fezes e sempre vem com um pouquinho de cama de frango junto, retirar esse excesso de fezes. Eu pisei foi num negócio com espinho aqui. Retirar esse excesso de fezes e repor a cama de frango ali naquele local. Então não pode deixar acumular muitas fezes. Em conjunto a isso, às vezes você tem fezes e tem pontos de umidade. Você tem bebedouro vazando, ou você tem uma umidade de fora, seja porque a noite é muito fria, seja porque está chovendo, seja porque está ventando muito. Essa umidade junto com essas fezes vira uma lama, aquela lama o animal vai comer, doença também. Então, estrutura bem feita nesse sentido. Segunda coisa, manter sempre a limpeza. E é manejo e manejo sanitário. Lavar bebedouro, escovar comedouro, fazer com que sempre esteja um ambiente limpo e perfeito para que seus animais não... Caso um tenha a doença
e ele está com a imunidade mais forte, ele bebe aquela água, contamina a água. O outro que está mais fraco bebe, acaba tendo doença. Aí as fezes desse segundo animal já começa a liberar mais doença, acaba um passando para outro. Então é uma sequência de fazer isso. Então lava bebedouro, escova comedouro, principalmente fase inicial, todos os dias, para não ter problema. Água sempre limpa, animal sempre hidratado. Animal com hidratação lá embaixo, problema também. Terceira coisa, alimentação. Precisa ter uma boa alimentação em quantidade e em fórmula. Normalmente, fase inicial, você precisa se preocupar com as duas coisas. Existem outras fases que a fórmula não é nem tão importante assim. Fase de engorda, por exemplo, a fórmula não é tão importante assim. Claro que você tem que ter uma fórmula ali meio que balanceada, mas não é tão importante. Mas fase inicial, o nível de proteína, o nível de soja aí entre 28, 30, 32% da sua ração. Um núcleo inicial e o milho moído perfeito, e aí você só controla a quantidade. Se você não sabe de quantidade, deixa à vontade pelo menos até o 20º dia. Depois disso você vai precisar controlar, porque senão, ó, seu bolso vai doer. Mas até o 20º dia deixa à vontade, que aí os animais vão se nutrir. Observar se realmente estão comendo. Não adianta você encher o coxo, chegar no outro dia e dizer, ah, eles comeram tudo. Mas você precisa ver se são todos que estão comendo tudo, ou se você tem uma parte que está dominando, come mais, e tem uma parte que come menos. Importantíssimo, a alimentação. A gente não está falando de animal engordar, a gente está falando de animal estar saudável porque está comendo bem. Então separa muito bem uma coisa da outra. Tem gente que quando fala em ração só está pensando em um animal engordar. Na fase inicial, o importante é você estar comendo, o animal está comendo bem para poder estar saudável, certo? Por enquanto você não vai procurar engorda em animal de fase inicial. Então é isso. Você ter uma boa estrutura, principalmente espaço para a quantidade de animais que você tem. Você tem um bom manejo sanitário, principalmente em relação à limpeza, então tratamento da cama de frango e bebedouros, principalmente, lavar bebedouros principalmente, uma grande fonte de doenças é bebedouro, tirar excesso de fezes, tirar pontos de umidade. Terceira coisa, uma ótima alimentação em fórmula e em quantidade. Voltando em alimentação um pouquinho, primeiros 7, 12 dias, se você também está muito verde, compra uma ração inicial pronta. Ração inicial pronta de uma fábrica que atende aí sua cidade. Não precisa a melhor, já fiz vídeo sobre isso. Você vai numa ração pronta de fase inicial que tem aí na Casa Agropecuária. Dá durante 7, 12 dias, porque inclusive ela tem anticoccidiáticos, anticoccidianos. Essa ração pronta, ela tem anticoccidianos, é só você ler atrás. E também vai te ajudar a evitar coccidiose, ok? Para aumentar a imunidade, água com açúcar, 5 primeiros dias, soro caseiro até o 12º dia, mais ou menos. Uma solução de alho aí uma vez por semana, ou dia sim, dia não, até você sair da fase inicial, ok? Espero ter ajudado nosso amigo aí, Valdo. Um grande abraço e já respondo outra pergunta, ok? Um abraço.